Olá, pessoal! O conteúdo dessa semana são as fontes normativas do direito do trabalho, tá? Então, a gente vai começar ali, se vocês estiverem com o material de vocês, ali já falando da classificação das fontes. Então, a gente tem dois tipos de fonte, tá? Que são as fontes materiais, que são aquelas fontes que vêm de fatores sociais, econômicos, políticos, né, que acabam influenciando na hora da criação da norma jurídica. E depois a gente tem as fontes formais, que é a forma de manifestação do direito no sistema jurídico, tá? É a exteriorização da norma em si. Tá? Então, a fonte é a norma em si, tá? Então, a gente vai ver quais são os tipos de norma que a gente tem no direito do trabalho, tá? Até porque a gente não tem uma só. A gente tem duas teorias no direito do trabalho, a gente já até chegou a ver sobre isso, tá? A gente tem a teoria monista, que ela fala que o Estado é o único centro de positivação. E depois a gente tem a teoria pluralista, né, que a gente já falou que é a teoria mais acertada e mais aceita pela doutrina, né, que ela fala que várias são os órgãos, as entidades que acabam fazendo normas sobre direito do trabalho, tá? Essas fontes formais, que é as que nos interessam, né, elas tem demonstrado pela existência de normas jurídicas emanadas não só pelo Estado, mas também de certos grupos sociais, né, convenções, acordos coletivos e tudo mais. Essas fontes formais, elas podem ser classificadas em autônomas ou heterônomas, tá? As fontes heterônomas são aquelas decorrentes da atividade normativa direta do Estado. Então, por exemplo, heterônoma é a Constituição Federal, lá no artigo 7º, por exemplo, as leis, né, a CLT ou alguma legislação especial, os decretos, as sentenças normativas, tá? Então, essas são fontes heterônomas. Depois a gente tem as fontes autônomas, tá? Que são a produção de normas por certos grupos sociais. Então, por exemplo, são aqueles acordos coletivos, convenções coletivas. Quando a gente já fala aqui em grupos sociais, a gente já está se referindo aqui ao quê? Sindicatos, ok? Essas fontes do direito do trabalho, elas ainda podem ser classificadas entre internacionais e nacionais. Então, internacionais, como o próprio nome já diz, são aquelas convenções que vêm de fora do país, tá? Ou orientações, regulamentos, diretivas, tá? Por exemplo, recomendações da Organização Mundial, né, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, vem de algum órgão de fora do país. E as fontes nacionais, que são aquelas, né, originadas aqui dentro do país. Por exemplo, como a CLT, a Constituição Federal, ok? Essas são as classificações. Agora a gente vai começar a falar sobre as fontes em si, as fontes formais em si, tá? A primeira dela, né, e eu vejo que, assim, a mais importante, porque é a que dá a base para as outras serem aceitas, é a Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal, ela é fonte formal e ela tá no topo da cadeia, tá? Então, a hierarquia dela é superior no ordenamento jurídico. Por quê? Porque nenhuma outra norma pode ser feita contrária a ela, tá? Ela vai estar a partir ali do artigo 7º, lá na Constituição Federal, ela encontra-se no capítulo 2 dos direitos sociais, né? No título 2 dos seus direitos e garantias fundamentais. Ok? Então, ali a gente vai ter o artigo 7º, 8º, e ali vai ter mais artigos ali dentro da Constituição, só falando sobre a questão dos trabalhadores, ok?
Depois a gente vai ter as leis, e daí o maior exemplo aqui dentro do direito do trabalho que a gente tem é a CLT, que é o principal diploma sobre esse tema, ok? Então, aqui a gente termina falando sobre essas duas fontes normativas. No nosso próximo vídeo, a gente vai estar falando das outras fontes normativas, ok?